Muito boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ana Lúcia. Bia, não sei se é a primeira vez ou não, para me responder, chat, por favor. As outras meninas já vi, já sei que não são, mas a Bia, ok, tá bom. Como demorou mais um bocadinho, como nós colocámos também os links nos vários grupos e entram sempre pessoas convidadas, digamos. Boa tarde, Maria. Ok, mas pelos vistos vocês já são assíduas. Fim de semana, foi bom? Tudo ok? Sim ou não? Estava a ver. Ana, eu mandei-te uma mensagem pela Dropbox, não sei se vistes. Deve ter recebido um mail a dizer que tens uma mensagem. Ok. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Jefferson. Ok? Para quem está aí como primeira vez, como convidado, para me responderem. Chat. Ok? Não sei se o Jefferson também não me é muito familiar, ou seja, se for, peço desculpa. Ok, Jefferson. Boa. Ok, vamos, obviamente, dar sempre os 5 minutos de tolerância. Às 18h35 começamos a aula, ok? Ok. Depois, qualquer coisa que precises, certo? É só dispor. Ok, Jefferson. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Ok. Ora bem, como eu estava a perguntar, fim de semana foi porreiro? Só houve alguém que começou, uma pessoa que me respondi. Que me respondeu. Fim de semana foi bom? Foram para a praia? Por acaso é muito calor mesmo. Uma pessoa estava bem, não era na praia, era no tanque, dentro do tanque da água. Se bem para alguns até não é nada. Se calhar para o Jefferson, se calhar este calor para ti não é nada. Okay. Ouviste, Jefferson? Percebeste o que eu disse? Se calhar para ti este calor não é nada. Está bem. Já estão aí a entrar em concentração. Ok. Já estão aí no processo de concentração. Hoje vamos ficar todos bêbados. Vamos falar do álcool principalmente, então vamos ficar todos bêbados. Ora bem, assim entretanto já entrou aqui mais alguém. Ok, ok. Ora bem, vamos iniciando com calma. Os meninos que estão aí online, tudo ok? Tudo a postos? Sim? Vamos entrar na segunda parte do MCOM, portanto, turma de julho 23. Vamos entrar basicamente, ainda há pouco tempo estávamos no início, já estávamos para lá de meio, portanto, agora termina rápido. Portanto, esta semana já é a aula 12, 13, 14 e depois vai ser mais uma semana, 15, 16 e 17 e está terminado. A formação teórica, ou seja, a parte do módulo comum. Ok? Portanto, estamos na aula 12, ok? Que em relação à
Drive-in Águeda Aveiro corresponde à aula 18 e 19 do cartão. Ok? Portanto, aula 12, turma de julho 23. Aula do cartão Drive-in Águeda, Drive-in Aveiro, aula número 19, 18 e 19. Ok? Boa tarde, Júlio. Portanto, é a aula, e agora passando aqui para os objetivos, onde nós vamos falar no condutor e o seu estado físico e psicológico. Basicamente, o que vamos falar aqui, muitas das coisas já são repetidas, ok? Desde os dois sentidos principais, portanto, vamos voltar a falar na visão e na audição, ok? E depois vamos falar, ok? Certo? No estados emocionais, fadiga, stress, sonolência, medicamentos, drogas. Alguém se lembra como é que são chamados estes fatores? O fator fadiga, o fator sonolência, o fator álcool, o fator medicamentos, o fator droga, o fator stress. É externos, Vitor, ou é internos? Ok. Internos. São os chamados fatores internos. Porquê é que eles chamam internos? Porque influenciam diretamente o condutor no desempenho da condução. Daí ser internos ao condutor. Externos é, por exemplo, as condições da via, as condições atmosféricas. Isso sim são fatores externos. Ok? Muito bem. Tudo ok? Podemos iniciar? Preparados? Boa tarde a quem entrou agora, a Yara, o Amid, ok? Portanto, muito boa tarde. Já agora, aula do cartão Drive-in Águeda, Drive-in Aveiro, 18, 19. Ok? Aula 12 da turma junho 23. Ok? MCOM 12. Vamos então iniciar. E como eu disse, o primeiro objetivo da aula é voltarmos a falar na visão, voltarmos a falar na audição. Ok? Em que parte é que nós já falamos nisto? Visão e audição. Em que etapa da condução é que nós necessitamos da visão e da audição? O que eu estou a perguntar neste momento, ok, é pergunta de exame. Portanto, para que é útil o sentido visão e o sentido, ou seja, em que tarefa, ok? Em que tarefa da condução, em que etapa da condução, nós necessitamos da visão e da audição. Muito bem, Ana. Recolha de informação. É a primeira etapa da condução. Isto que eu acabei de dizer, ok? Muito mais de agora nós percebermos qual é a importância do sentido de visão, qual é a importância do sentido de audição, é nós percebermos para que é que nós precisamos destes sentidos. E estes sentidos são necessários para a recolha de informação. 90% da informação recolhida enquanto conduzimos, ok? Acima dos 90%, é recolhida essencialmente então pelo sentido visão. Visão é o sentido com maior importância na condução. Ok? Depois, percebermos novamente o que é o campo visual. O que é o nosso campo visual? O campo visual é a extensão total que nós vemos, que nós conseguimos ver olhando para a frente. Ok? É claro que nós temos sempre, e se nós fixarmos um ponto, vamos ter sempre aquela imagem mais nítida na parte central para onde nós estamos a olhar, ok? Mas conseguimos ver na mesma para o lado. Basicamente, quando eu desenho e quando eu faço o exemplo do campo visual, o que é o campo visual? É nós pensarmos que estamos aqui, a nossa cabeça está aqui, certo?
Nós olhamos para aqui, para este ponto, e o nosso campo visual é isto. Árvore em B. Esta parte é mais nítida. O ponto que nós fixamos e que olhamos diretamente para a frente é mais nítida. Nós conseguimos na mesma ver para o lado, não com tanta nitidez, mas conseguimos ver na mesma para o lado. Isto é o campo visual e, obviamente, é muito importante. Isto que vocês estão a ver agora à vossa frente, já agora vamos pulsar um bocadinho para trás, chegar à parte que eles fazem aqui do campo visual. Só um bocadinho, que ele está... Exatamente, ok? Obviamente, quanto mais, por exemplo, nos aproximamos do local, da passadeira, o campo visual, obviamente, vai estreitando, certo? Fazemos isto, ok? Quando é isto, acontece isto, é a perda de visão lateral, que é, e nós vamos falar daqui por um bocadinho, visão, chamada a visão em túnel, que é visão em túnel, perda da visão lateral, ok? Que é uma das características quando nós estamos cansados, sonolentos, quando ingerimos bebidas alcoólicas, certo? Há uma diminuição, há uma perda da visão lateral, chama-se visão em túnel, ok? Certo? Isto são consequências, obviamente, dos fatores internos, ou seja, o nosso campo visual pode estreitar. Outra coisa importante é vocês perceberem o que é a acuidade visual. E a acuidade visual é a nitidez com que vocês veem as coisas. Ou seja, isto aqui. Isto é, este condutor revela falta de acuidade visual. Ou seja, não consegue ver bem os objetos. Portanto, isto é a acuidade visual. Portanto, atenção a estas... Aqui, esta acuidade visual pode surgir não só pela influência de fatores internos, mas por lesões que o condutor já possa ter. E por isso é que alguns condutores já usam óculos, já usam lentes. Ok? Para corrigirem esta situação da acuidade visual. Pronto. Depois, importante também, outros tipos de visão que vos sai. Visão cromática, que é a que nos dá a capacidade de distinguir cores. Ok? Depois, visão, várias vezes repetida, estereoscópica, que é a visão em, vocês entendem, profundidade, que é que nos dá a capacidade de ver ao longe. Avaliar distâncias. Ok? Esta é a visão mais... Estou à espera de uma resposta. É a visão mais importante para a realização de quê? Uma manobra que nós falámos. Exatamente, Ana. Ultrapassagem. Isto sai tudo. Isto sai tudo. Ok? Já agora, embora já tenha dito, visão. Visão em túnel é perda da visão lateral. Ok? Estas saem todas. Muito importante. Ok? Já agora, visão noturna, que é isto que vocês estão a ver agora aí no vídeo. Certo? Vocês sabem que conduzir à noite é um tipo de condução muito mais exigente porque requer por parte do condutor um maior esforço. Ok? A única iluminação que temos, regra geral, é a iluminação utilizada, as luzes do nosso veículo. Depois existe sempre esta alternância de luzes, que é quando estamos perante veículos que circulam em sentido contrário. Certo?
Portanto, há sempre ali um foco, ok? Que por vezes até pode ser os máximos e podem nos provocar encandeamento, certo? Para além de haver obviamente, uma perda grande da visão periférica. Portanto, não há nada, qualquer obstáculo que surja, mesmo que seja um animal, se calhar, nós só o vamos ver mesmo em cima. Portanto, obviamente, é um tipo de condução muito mais exigente, ok? Fatores que fazem então e que podem fazer com que haja uma diminuição do campo visual. Podem ser fatores de ordem patológica, isto tem a ver com lesões, ok? Lesões, por exemplo, na retina, ok? Alguma deficiência que possamos ter em termos de visão. A velocidade, quanto maior for a velocidade, menor é o campo visual. O ruído, demasiado ruído, também afeta a visão, ok? E depois, qualquer fator interno, fadiga, sonolência, drogas, medicamentos, álcool, ok? Tudo isso, certo? Pode fazer com que o nosso campo visual seja afetado. Ok? Em relação à acuidade visual, certo? Que a tal nitidez, obviamente, e principalmente é afetada pela quanto menos luz tivermos, depois sim, principalmente pelo stress, fadiga, pela sonolência, pelos medicamentos, pelo álcool, ok? Obviamente, este tipo de fatores também diminuem em grande parte a acuidade visual. Ok? Certo? Não se esqueçam, visão cromática, capacidade de distinguir cores. Visão estereoscópica é a visão em profundidade. Ok? É a mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Certo? Depois, visão noturna. A escuridão afeta a visão nos seguintes aspectos. Ok? Basicamente, a retina, esta parte, ok? Demora algum tempo a adaptar-se às alterações das luzes. Ou seja, a constante alteração provocada muitas vezes por a passagem dos outros veículos, certo? Ou, por exemplo, a situação do contraste de entrarmos num túnel e sair de um túnel, por exemplo, obviamente vai-nos provocar uma dificuldade na visão. Ok? Certo? É o sentido mais importante, correto? Sendo que, e eu parei aqui o vídeo porque já estava na outra parte seguinte, sendo que a audição, e isto também já não é novidade para vocês que estão em formação, a audição se pode sobrepor à visão. Ok? A audição, certo? Pode-se sobrepor à visão. Ou seja, não é mais importante que o sentido visão, mas em certas situações pode-nos ser mais útil. Podemos não estar a ter contacto com algum tipo de contacto visual com algum veículo, com algum obstáculo, mas através do seu barulho de aproximação, nós podemos conseguir ver se ele vem longe ou se ele vem perto, de que lado é que ele vem. A utilização muitas vezes dos sinais sonoros nos sítios, nas passagens estreitas, em que a utilização do sinal sonoro é preponderante para um veículo que venha em sentido contrário a perceber-se da nossa presença. Os sons característicos de um veículo prioritário, certo? Que é para nós percebermos de onde é que ele vem. Será que ele vem no meu sentido? Será que eu vou ter que me encostar? Ok? Então, são situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Se tivermos uma deficiência da audição ou se não ouvirmos, nós podemos tirar a carta. Não é preponderante. O mesmo se pode dizer da visão, obviamente. Mas, obviamente, é um sentido útil. Ok? E que muitas vezes tem que ser utilizado e bem utilizado. Por isso é que às vezes abrimos a janela, às vezes até para ouvirmos e percebermos se temos algum obstáculo ou não a aproximar-se. Ok? Depois, a importância da idade. Ok? E nós aqui também já falámos no fenómeno idade mais jovens, em que nós temos todas as nossas
regra geral, todas as nossas funções motoras em atividade, estamos no auge, ou seja, mexemos-nos bem, conseguimos ver bem, ter todas as capacidades. O problema é que, com menos idade, existe menos experiência, existe mais irresponsabilidade. Ou seja, menos responsabilidade. Ok? Portanto, temos que fazer esta diferenciação aqui. A idade avançada traz-nos mais experiência, mas, como vocês estão a ver aí, traz-nos a parte das limitações, quer físicas, quer motoras. Não temos tanta percepção, já não viramos tanto o pescoço, já não espreitamos bem, já não vemos tão bem, ok? E, portanto, este tipo, vou parar aqui outra vez, este tipo de situação, e vocês têm que ter noção que a idade também é um fator importante e vocês têm que, no início, perceberem que, apesar de estar no auge das vossas capacidades, têm a falta de experiência, ok? E têm, muitas vezes, a irresponsabilidade com vocês, certo? Ok? E terem que ter noção que, a partir do momento que começam a andar, ok, aumentamos a nossa experiência, mas vamos diminuir as nossas capacidades. Ok? Vamos começar a ver pior, vamos começar a ter, muitas vezes, uma falta de noção dessas mesmas nossas capacidades. Às vezes nós não queremos acreditar que já não conseguimos ver tão bem ou fazer as coisas tão bem. Ok? Isso torna-se, muitas vezes, obviamente, um fator importante na tomada de decisão e na observação que fazem das coisas. Ok? Certo? Depois, vamos, obviamente, começar a individualizar todos os tais fatores internos, certo? Que já falámos num momento ou outro, ok? Desde o primeiro modo. Estados emocionais, a fadiga, a sonolência, o stress, ok? Todos eles, obviamente, vão ter um papel importante no desempenho do condutor ao volante. Todos eles vão afetar negativamente, uns mais do que outros, mas todos eles, o que vocês têm que perceber e pensar logo e simplesmente ter noção, ok? Porque quando forem vocês, é que vocês vão ficar, as vossas capacidades vão ficar diminuídas. Vai haver uma afetação negativa, principalmente em relação à vossa capacidade. Vocês vão ficar menos capazes de exercer a condução. E, regra geral, mais uma vez, mais umas do que outras, vai haver sempre um aumento do nosso tempo de reação. Ok? Eu estou estressado, eu estou emocionalmente perturbado, eu estou sob a influência do álcool, eu estou sob a influência de algum tipo de medicamento ou alguma droga, ou estou fatigado, ou estou com sonolência. Há uma diminuição da nossa capacidade e há um aumento do tempo de reação, há um aumento da distância de reação. Muitas das perguntas que vos vão sair em relação a este tema, e vocês vão ver nos testes de treino que vão fazer e nas perguntas que vocês vão ler antes de fazerem a avaliação da aula, que muitas das perguntas vão girar à volta disto, do aumento do tempo de reação, do aumento da distância de reação e da diminuição da capacidade. Ok? Porque são fatores internos e, se necessitarem, revejam a aula 1 deste módulo, que está lá. Aquela tabelinha que eu falei, o que é que aumenta, o que é que fica igual, certo? Está lá. E vai ser importante essa tabela para vocês aplicarem aqui nesta avaliação desta aula. E, obviamente, nos testes de exame que vos vão sair e no exame que vos vai sair. Ok? Falando individualmente de cada situação, ou seja, de cada fator. Stress. Ok? Produz, regra geral, uma perda de equilíbrio físico, mas, sobretudo, uma perda de equilíbrio emocional. Nós ficamos afetados, ok? É conduzir estressado, certo? Obviamente, vamos tornar um condutor muito mais agressivo. Vai ser perigoso, obviamente, para a condução. Provoca, ficamos com dor de cabeça, ficamos com dores musculares, com alterações emocionais, tipo irritação, raiva, medo, tristeza. São alguns dos exemplos, ok? Vai, obviamente, fazer com que a gente se fique menos concentrado,
ok? Ou seja, não estamos tanto atentos, ok? E obviamente vai afetar na tomada de decisão. Lá está, o tal aumento do nosso tempo de reação. Nós vamos ficar mais lentos, vamos demorar mais tempo a reagir. O carro vai andar mais metros durante o tempo da reação. Ok? Fadiga. Como é que acontece? Principais causas. Se conduzirmos por várias horas, se não descansarmos o suficiente, se possuímos algum tipo de doença que nos afete, obviamente, ou andamos a tomar algum medicamento que nos afete a situação que nos provoca cansaço, quando conduzimos com condições atmosféricas adversas, quando conduzimos em trajetos monótonos, o que quer dizer monotonia? Sempre a mesma coisa, ou seja, não tem para-arranca, não tem muitas curvas, o barulho, por exemplo, o caso da autoestrada, é um trajeto monótono. Também quando temos trânsito intenso, porquê? Porque é para-arranca, para-arranca, para-arranca. Aliás, eu considero que a fadiga aparece muito mais depressa dentro de uma localidade, muito mais com este calor. Para-arranca, vira para a esquerda, vira para a direita, uma passadeira, semáforos, ou seja, mais sinalização, mais veículos, mais utentes de maior fragilidade, ou seja, peões, ok? Certo? Mas, para a fadiga, também contribui, por exemplo, a maneira como o nosso posicionamento de condução, ou seja, uma incorreta posicionamento sentados no banco, ok? E também o controle da temperatura no habitáculo do veículo. Ou seja, nós temos que estar cómodos, certo? Ok? Portanto, o veículo tem que estar bem ventilado. Se for mal ventilado, vai nos provocar fadiga. Depois, coisas óbvias. Como é que vocês sentem que estão cansados? Acho que qualquer um tem que ter noção, ok? Às vezes tentamos contrariar, mas qualquer um de nós tem noção quando se sente mais cansado ou menos cansado, ok? Pá. Começamos a fechar os olhos, começamos a sentir picadas nos olhos, começamos a bocejar, a abrir a boca, certo? Depois nunca temos uma posição, parece que estamos sempre a mexer-nos no banco, ok? Começamos a ter dores musculares, começamos a ter câimbras, lá está, Depois, obviamente, a parte mais psíquica, que é, começamos a ficar mais enervados, ok? Isto vai provocar o quê? Diminuição da nossa capacidade, ok? E vamos então ter umas reações mais tardias. Vamos, mais uma vez, demorar mais tempo a reagir. Ok? Certo? Por isso é que nós devemos ter cuidado quando iniciamos a condução, se nos sentirmos capazes naquele momento para o fazer. Se realmente não estamos cansados. Certo? Ou então, se não estivermos, mas se começarmos a estar, certo? Obviamente tomar todas as medidas, certo? Para que, isto vai avançando, ok? Para que estamos a efetuar uma viagem, vamos parar. Por exemplo, eles dizem que nós não devemos conduzir por um tempo superior a 2 horas. Ao fim de 2 horas, devemos parar, descansar, esticar as perninhas, ok? Certo? Tomar ar fresco, beber qualquer tipo de relaxante, certo? Não é bebidas alcoólicas, obviamente, ok? Para sentirmos melhor, para iniciarmos novamente, então, a nossa viagem. Ora bem, dúvidas até agora? Não? Tudo ok? Não estão bêbados? Se não estão, vão ficar. Tudo ok ou não? Ou adormeceram todos? Ora bem, primeira palavra-chave, número 58. Oh, nice. Ok. Come on, let's go. 58. Primeira palavra-chave, número 58. 58. Mais fatores. Sonolência. Ok? Que em tudo está ligado à parte da fadiga. Certo? Está diretamente ligado à fadiga. Embora eles façam esta separação. Fadiga, eles dizem que é incrementada pela condução urbana dentro de uma localidade. A sonolência é mais condução em estrada, por exemplo, autoestrada, porque é um percurso mais monótono. Ou seja, urbano,
regra geral, mais fadiga. Não urbano, principalmente condução em estrada, autoestrada, sonolência. Ok? Diminuição da capacidade de concentração, aumenta a probabilidade de distrações, perturbação na percepção, identifica-se mal e tardiamente os obstáculos, perturba a capacidade motora, lá está, ok? E basicamente depois não fazemos os movimentos e não tomamos as atitudes corretas. Ok? Certo? Pronto. Já sabemos exatamente. Com este tempo, com o habitáculo mal ventilado, não é fácil. Não é fácil nós não nos sentirmos cansados, fatigados. Ok? Certo? Pronto. E tudo isso, obviamente, afeta o nosso desempenho. Ok? Pronto. Depois, o essencial em relação a isto está tudo. Vamos então falar na parte dos medicamentos. Ok? Existem dois tipos de drogas. Drogas prescritas, que são os medicamentos, e drogas ilegais. Ok? Portanto, fazemos já esta separação. Drogas prescritas, que são medicamentos, e drogas ilegais. Independentemente de ser prescritas ou não, ok? Há determinados tipos. Drogas ilegais são todas prejudiciais. Obviamente, em termos das drogas prescritas de medicamentos, há alguns que simplesmente não fazem nada e que nós podemos tomar e conduzir normalmente, mas há um determinado, ou aliás, há vários determinados tipos de medicamentos que podem ser calmantes, anabolizantes, ok? Várias classes de medicamentos, certo? Que não são conciliáveis com o exercício de condução. Os medicamentos utilizados para tratamentos de prevenção de doenças podem ter, e regra geral têm, efeitos secundários que diminuem a capacidade do condutor, podendo provocar desde perturbação na atenção e na vigilância, por exemplo, termos sonolência, dar-nos sonolência ou dar-nos tonturas, perturbações na percepção visual e auditiva, modificações perigosas no comportamento do condutor, tornar-nos agressivos ou tornar-nos eufóricos, ok? E, obviamente, as consequências, mais uma vez, porque também é considerado um fator interno, certo? É o aumento do tempo de reação, o que diminui é a nossa capacidade. Ok? Portanto, há determinados tipos de medicamentos que não são conciliáveis com o exercício da condução. Muito mais, e isto é algo que vocês já ouviram de certeza absoluta, muito mais quando esses próprios medicamentos são muitas vezes ingeridos de forma incorreta e ingeridos juntamente, por exemplo, com o álcool. Portanto, ainda há pessoas, hoje em dia, que ao tomarem medicação, tomam-no com álcool, que não faz sentido nenhum. Ou aliás, até podem ingeri-los com água, mas depois a seguir vão logo beber álcool. Ou antes já estavam, né, bebidos. Obviamente, mistura explosiva. Em relação às drogas, a utilização de drogas, por exemplo, cocaína, AX, erva, etc., são, obviamente, incompatíveis com o exercício da condução. De modo geral, provocam perturbações na atenção, equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritabilidade, agressividade, ou seja, alteração também na coordenação motora. E em relação à situação de conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas ou substâncias estupefacientes, ou o nome comum, drogas, é considerado uma contornação muito grave, podendo ser crime. Ok? É uma contornação muito grave conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas. Ok? É uma contornação muito grave e pode ser crime. A multa vai de 500 a 2.500 euros.
Ok? Está entendido isto? Perguntas todas que saem, como vocês vão ver. Ora bem, depois passamos para o álcool. E como vocês veem, vamos perder um bocadinho mais tempo, porque aqui vamos abordar mais situações. Vamos, inclusive, depois de terminar a aula, falando na tabela do álcool em vigor, ou seja, nas tabelas do álcool que existem em vigor. Ok? Antes disso, primeiro, chama-se alcoolemia. Deixa-me escrever aqui. Alcoolemia. Ok. A alcoolemia é a presença de álcool no sangue. Ok? Quando eles falam na sigla TAS, significa taxa de álcool no sangue. Ok? Coisas importantes. O que é medido, obviamente, é o álcool que está no sangue. Portanto, sempre que eles digam, por exemplo, este condutor tem 0,2, aí que eu não estou a escrever, tem 0,2 gramas por litro, ok? Isto significa que sempre isto, num litro de sangue, existem 0,2 gramas de álcool. É sempre por cada litro de sangue existem X gramas de álcool. Entendido? Então, se eles disserem 0,2, num litro de sangue existem 0,2 gramas de álcool. Se disser 1,1, num litro de sangue existem 1,1 gramas de álcool. Está entendido? Certo? Já estão bêbados. Ok, ótimo. Muito bem. Depois, importante nós sabermos, como estava aqui a falar, a dar no vídeo. Estão a ver isso aí? Situação do condutor, modo de ver, conseguem ver essa tabela? A taxa de álcool no sangue, o TAS, ok, vai obviamente depender de vários fatores. Fatores desde sexo, idade e peso. Fatores de habituação à bebida, ok? Ou seja, se é uma pessoa que está habituado ou não, ok? Em que situação é que o condutor se encontra quando está a beber, ou seja, se já está fatigado, se já está estressado, ok? E, obviamente, quando ingere juntamente com medicamentos, ok? Mas também essa taxa de álcool no sangue vai variar dependendo, obviamente, da quantidade do álcool, quer a quantidade de álcool, ou seja, se bebeu uma, 5 cervejas, 10 cervejas, 20 cervejas, ok? Depois, passamos para o 3 agora. O tipo de bebida, ou seja, uma cerveja, um copo de vodka, é diferente, porque o grau alcoólico da bebida é diferente. Ok? Depois,
imagina, bebemos, obviamente, agora, certo? Mas podemos ser chamados a bufar ao balão só passado. Se for passado 1 hora, vai dar uma taxa. Se for passado 2, já vai dar uma taxa menor. Ou seja, quanto mais tempo passar, obviamente, da hora em que gerimos a bebida, certo? Mais probabilidade temos de ter uma taxa, obviamente, menor. Certo? Depois, a rapidez com que bebemos, aquela situação de bebermos uma cerveja de tolada ou bebermos uma cerveja, ok, damos um gole, até estamos a comer alguma coisa, certo? Portanto, obviamente, se for bebida de uma vez, a taxa vai dar mais alta. E depois, se estamos a ingerir bebida, se estamos a comer ao mesmo tempo ou se acabamos de comer e então sim, estamos a beber. Portanto, todos estes fatores, certo? Principalmente, a situação do sexo é importante. Mesmo bebendo a mesma bebida alcoólica, a mesma quantidade de bebida, sexo masculino normalmente tem uma taxa menor. Explicação: fígado é maior. Não é machismo. Ok? É real. Certo? Quantidade de bebida, o grau alcoólico da bebida, ok? E o modo como é ingerida. Ou seja, se é de uma vez ou se é moderado. Estas são as principais. Depois, quem é que é obrigado a fazer o teste de pesquisa de álcool? Condutores podem ser obrigados, quer sejam intervenientes em acidentes, quer sejam sempre que seja solicitado numa operação stop. Portanto, como condutor, quando intervenientes no acidente e sempre que seja solicitado numa operação stop. Como peão, só somos obrigados a fazer o teste de pesquisa ao álcool, ok? Quando intervenientes num acidente. Ok? Quem se rejeitar a fazer o teste enfrenta um crime qualificado, uma contaminação qualificada, um crime qualificado. O que pode é exigir, em vez de ser por ar inspirado, o do balão, exigirem que seja sangue, pelo sangue. E aí deslocam-se, obviamente, a uma unidade hospitalar, certo? E fazem antes o teste de pesquisa ao sangue. Qualquer gasto, obviamente, inerente a essa situação é, obviamente, da vossa responsabilidade. Ok? A taxa de álcool no sangue é medida por um alcoolímetro, que é quando é o ar, que indica a quantidade de álcool existente no ar expirado. Poderão ser realizadas análises ao sangue em necessidade de contraprova. Se o condutor ou peão, no caso do peão interveniente num acidente, se recusarem a fazer o teste de álcool, podem ser punidos com pena de prisão até 1 ano ou trabalho comunitário até 120 dias. A partir do momento que começam a ingerir álcool, as vossas capacidades ficam, ok, afetadas. Capacidades principalmente cognitivas, ok, e perceptivas, ok, tendo como principal efeito diminuição da concentração, diminuição da acuidade visual, diminuição do campo visual, a tal visão em túnel, a perda de visão lateral. Esta que sai muitas vezes que eu vou dizer, falseamento na apreciação das distâncias e das velocidades. Um obstáculo, quando nós estamos sob a influência do álcool, um obstáculo parece-nos muito mais longe. Nós já estamos perto dele. Esta sai muitas vezes. Perturbação na nossa audição, o tal aumento do tempo de reação e o aumento da distância de reação, diminuição dos nossos reflexos, ou seja, os nossos gestos são mais lentos, mais bruscos
e mais imprecisos. Depois, esta também sai muitas vezes. Cria-nos, o primeiro estado é euforia. Cria-nos um estado falso de euforia. Isto é o primeiro estado. O primeiro estado, quando ingerimos bebidas alcoólicas, é euforia. Minimizamos, ou seja, desvalorizamos o risco de termos um acidente. Não vai acontecer nada, eu sou o maior. Já agora, o segundo estado é a ressaca. A ressaca o que é que provoca? Fadiga, sonolência. Primeiro estado, euforia. Segundo estado, ressaca, ou seja, a fadiga, a sonolência. Ok? Atenção, mesmo tendo uma taxa que nos permita ainda conduzir, ou seja, que não seja ilegal, que não esteja dentro daquela tabela que nós vamos dar, as nossas capacidades, ok, cognitivas principalmente, certo? E perceptivas ficam logo afetadas. Aliás, eles dizem, manifesta-se logo durante a primeira hora. Ok? Sempre que tenhamos uma taxa de alcoolemia superior a 0,5 gramas por litro, o condutor fica proibido de conduzir pelo período de 12 horas. Ou seja, sempre que tenhamos uma taxa acima do 0,5, pelo menos nas próximas 12 horas, não devemos de conduzir. Ok? Repetindo, que isto é importante. A taxa de álcool no sangue dependerá de 3 fatores fundamentais. Em relação ao indivíduo, é a situação do género sexual, do peso, ok? E da habituação à bebida. Em relação à bebida ingerida, da quantidade e do grau de álcool dessa mesma bebida. E depois, obviamente, da forma como é bebida. Se é junto à refeição ou não, e se é de uma vez ou aos pouquinhos. Isto é importante e sai. Ok? Para vocês perceberem ainda melhor esta situação que eu falei agora de ter ou não uma taxa que vos permita conduzir, ok? Vamos, obviamente, falar na tabela do álcool, ok? Mas é importante vocês perceberem 2 ou 3 coisas. Primeiro, estar sobre o efeito do álcool é uma coisa, estar sobre a influência do álcool é outra coisa. Ou seja, estão ligadas, ok? Mas efeito é a partir do momento que vocês ingerem bebidas alcoólicas. Ok? Portanto, começaram a ingerir bebidas alcoólicas, vocês passaram a estar sobre o efeito. Ou seja, vocês, a partir do momento que começam, estão sempre com o efeito. Passam a estar sobre a influência a partir do momento que passam a ter uma taxa de álcool no sangue que não vos permite exercer a condução. Ok? A partir daí, eles dizem, aquele condutor passou a estar ou está sobre o efeito do álcool. Ok? Portanto, é a partir do momento que vocês passam a ter uma taxa de álcool no sangue que não vos permite exercer a condução. Logo que ingerem, vocês estão sobre o efeito. Ok? Uma pergunta importante que sai lá e que vocês têm de perceber também. Lá diz, nós vamos dar aqui a tabelinha e nós vamos falar em contornação graves e muito grave e vamos falar em crime. Uma taxa crime, taxas que dão que a contornação é grave, taxas que a contornação é muito grave e a taxa crime. E há uma pergunta que vos diz, conduzir sobre a influência do álcool, ou seja, basicamente não existe leve. Não existe leve no álcool. Portanto, começa logo no grave. Ou não é nada, ou quando é grave, muito grave, ou crime. Ok? E a pergunta é, conduzir sobre a influência do álcool é sempre uma contornação.
As contornações classificam-se em leves, graves e muito graves. Ok? Álcool pode ser crime. Então não é sempre uma contornação, porque pode ser crime. E é uma ratoeira que vos está a enguisar. Portanto, conduzir sob a influência ou sob o efeito do álcool não é sempre uma contornação, porque pode ser crime. Isto é importante. Porque vocês normalmente acham que crime é uma contornação. Não, crime é crime. Contornação é leve, grave ou muito grave. Isto são as contornações ao Código da Estrada. Entendido o que eu disse? Percebido? Estas ratoeirasitas que saem? Ok. Depois, atenção, nós vamos dar agora aqui a tabela. E às vezes há perguntas que saem e que têm, por exemplo, bloqueou? Não, ok, está aqui. Às vezes aparece-nos tipo coisas deste género. 0.02. Não é nada. Então, nem é leve, nem é grave, nem é muito grave, nem muito menos crime. Então, reparem aqui neste zero. Ali. Certo? Então tenham atenção, que às vezes metem lá estes valores e isto não é nada. Ok? Pronto. Continuando. Tabelinha. Existem duas tabelas inerentes ao álcool. Uma, como vocês estão a ver aqui, para a generalidade dos condutores. Basicamente, deduzimos que seja para praticamente todos. Okay? Portanto, é a tabela principal, é a tabela global, é a tabela que normalmente, ok? É os valores que normalmente vos saem mais. É normalmente a esta parte da tabela que vocês têm que agarrar mais em termos de perguntas teóricas. Ok? A não ser que eles identifiquem um tipo de condutor que pertence a outra tabela. Ou seja, se a pergunta for: considera-se que um condutor está sob a influência do álcool, vocês o que têm que responder é por esta tabela. Ou seja, a esta pergunta, a resposta seria 0,5 gramas por litro. Para trás não é nada, para a frente começa a ser contornação e depois pode ser crime a partir de uma certa taxa. A partir do momento que eles falam em condutores profissionais, ou seja, eles têm que vos dizer: este condutor está a conduzir neste momento um veículo pesado, ou está a conduzir um veículo prioritário, ou está a conduzir um transporte público, Uber, táxi. Eles têm que dizer. Ou ele está no regime probatório. Portanto, ele tem, por exemplo, 20 anos. Alto. O regime probatório são os vossos 3 primeiros anos de carta. Se eles dizem que aquele condutor tem 20 anos, ele ou tem carta há meses, ou há um ano, ou no máximo tem há 2. Ele está no regime probatório de certeza absoluta. Ou seja, é por esta tabela e já começa no 0,2. Mas eles têm que identificar. Eles têm que dizer ou é condutor de um veículo pesado, ou é condutor de um veículo prioritário, ou está a conduzir um transporte público, que pode ser o tal táxi ou Uber, ou pode estar no regime probatório, certo? Então, alto, a tabela já é esta. Atenção, não quer dizer... Imaginem que ele tem carta de pesados, ok? Mas está a conduzir um ligeiro, é esta. Se ele estiver a conduzir um pesado, é que é aquela. Ok? Não é pela carta. Eu tenho as cartas todas. Se eu estiver a conduzir um ligeiro, é 0,5. Se eu estiver a conduzir um motociclo, é 0,5. Se eu estiver a conduzir um veículo pesado, já é 0,2. Se eu estivesse no regime probatório, era sempre 0,2. Até passar os 3 anos. Ok? Pronto. Agora, o que vamos ver agora é uma tabela primeiro e depois vamos ver a outra. Portanto, para
a generalidade dos condutores, sempre que um condutor tenha uma taxa igual ou superior a 0,5 até 0,79, esse condutor comete uma contaminação grave. E já agora, apesar de todas ou da maior parte das contaminações graves vos tirar 2 pontos, no caso do álcool, tira-vos 3 pontos. E no final vamos voltar a falar nisto. É só para começarem já a ganhar esta autonomia. Portanto, para além de ser considerado uma contaminação grave, tira-vos 3 pontos. A multa vai de 250 euros a 1250. Ok? E ficam ou podem ficar inibidos de conduzir no mínimo um mês até um máximo de 1 ano. Se a taxa for de 0,8 a 1,19, passam a cometer uma contaminação muito grave. Regra geral, as muito graves tiram-vos 4 pontos. No caso do álcool, tiram-vos 5. A multa passa a ser mínima 500 a um máximo de 2.500. E a inibição de conduzir passa a ser mínima 2 meses, a máxima 2 anos. A partir do momento que têm uma taxa igual ou superior a 1,2, passam a cometer um crime. Um crime tira-vos 6 pontos. Okay. A multa, a coima vai existir, mas é imposta pelo tribunal. Ok. Dá pena de prisão até 1 ano ou trabalho comunitário até 120 dias e dá, efetivamente, no mínimo 3 meses sem poderem conduzir a 3 anos. Se forem então, ou estiverem a conduzir um veículo pesado, ou um veículo prioritário, ou um transporte público, ou, no vosso caso, principalmente, no regime probatório, nos 3 primeiros anos de carta, se a taxa for igual ou superior a 0,2 até 0,49, contaminação grave, menos 3 pontos, 250 a 1250, 1 mês a 1 ano. Se tiverem uma taxa igual ou superior a 0,5 até 1,19, passa a ser muito grave, tira-vos 5 pontos, 500 a 2.500, 2 meses a 2 anos. Será escusado, embora a gente vá falar nisso, que a partir do momento que vocês cometam a primeira muito grave, a vossa carta é cancelada. Então, no regime probatório, se porventura forem apanhados com uma taxa igual ou superior a 0,5, bye-bye, e vão tirar a carta toda outra vez de novo. E mais uma vez digo, isso é o mínimo. Porque o máximo, ou o pior, é vocês terem um acidente, matarem-se a vocês ou matarem alguém. Ok? Portanto, o mínimo é vocês terem que tirar a carta outra vez. Isso é o mal menor. Ok? Pronto, isto é só para vocês perceberem. Portanto, crime 1,2 para cima, aqui é igual, menos 6 pontos. Ok? E tudo igual. Isto é as duas tabelas. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Está tudo fino? Ok, pronto. Preparem-se para a aula da manhã, que é mais puxada um bocadinho. Normalmente este tema é um tema que não dá muita...
reprovação. Mesmo em exame, normalmente não é. Mas atenção, vão relembrar, vai-vos sair muitas perguntas relacionadas com o aumento da capacidade, com a diminuição da capacidade e aumento do tempo de reação e distância de reação. Aquela tabelinha que nós damos na aula 1, no final da aula 1. Portanto, revejam, se calhar é melhor ir lá rever isso. Segunda palavra-chave, número 27. Ok? Certo? Se não houver mais dúvidas, boa tarde a todos. Bons testes de treino e boa avaliação. Até amanhã.